Vamos aprender agora como podemos fazer para comparar frações. E o que é comparar frações? É dizer se uma fração é maior, menor ou igual a outra fração. Primeiramente, vamos trabalhar com frações com denominadores iguais. E o que são os denominadores? São os números que aparecem na parte de baixo de uma fração. Então, por exemplo, temos aqui 5 frações, onde o denominador de cada uma delas é o 8. Então, percebemos que todas elas têm denominador 8. Se não tivéssemos os desenhos das pizzas, como faríamos para comparar a fração 1/8 com a fração 4/8? Vamos dizer o seguinte: a menor das frações vai ser aquela que tem o menor numerador. Então, se não tivéssemos os desenhos das pizzas, era só colocar nesta situação aqui o sinal menor que. Por que isso? Porque nesta fração aqui, 1/8, eu tenho um numerador que vai ser menor que o numerador dessa fração aqui. Então, 1 é menor do que 4. Simples assim. Então, quando as frações têm denominadores iguais, no caso aqui o 8, a menor das frações será aquela que tiver o menor numerador. Então, no caso, 1/8 é menor que 4/8. Agora aqui embaixo, uma reta graduada para refletirmos um pouco mais sobre as frações. Temos aqui 8 pedaços dessa reta. São 8 pedaços. Então, formamos aqui 8 pedaços de 8. E aí, nós percebemos o seguinte: um desses pedaços é a fração 1/8. Se eu somar 2 pedaços desse, eu tenho 1/4. Então, percebemos que 1/4 é o dobro de 1/8. Agora aqui, mais 1/8 e mais 1/8, eu tenho 1/2. E estamos percebendo que 1/2 é o dobro de 1/4. Então, vamos lá, mais uma vez agora pensando nesses pedaços. Se eu tenho aqui, então, esse tamanho é 1/4, temos aqui outro 1/4. Então, 1/4 mais 1/4 vai dar 1/2. Se eu somar mais 1/4, eu vou ter o quê? 3/4. E se eu somar mais 1/4, eu tenho o quê? 8/8, que é igual a 1. Então, para resumir e voltar à ideia deste vídeo, comparação de frações com denominadores iguais. Vamos lembrar sempre que a menor das frações vai ser aquela que tem o menor numerador. Vamos agora comparar frações que têm numeradores iguais. Primeiramente, o que é mesmo comparar uma fração? É falar se uma fração é maior que, menor que ou igual a outra fração. E numerador, não podemos esquecer que numerador é o número que aparece na parte de cima de uma fração. Então, para exemplificar, temos aqui frações e barras de chocolates relativas a essas frações. Essas primeiras 3 aqui frações, elas fazem referência a essa última, 12 dozeavos, que eu posso também dizer que é a mesma coisa que 6 sextos. 6 sextos é a mesma coisa que 1, ou uma unidade. Da mesma forma, 12 dozeavos é a mesma coisa que 1. 12 dividido por 12, 6 dividido por 6. Né? Isso aqui é uma unidade. Agora, esta primeira fração
que nós temos aqui um cesto, que tem esses 2 pedaços de chocolate, elas fazem referência à sexta parte dessa barra maior. Então, essa barra maior, que é 6/6, se eu cortar ela em 6 pedaços, eu vou ter um pedaço deste tamanho, com essas 2 partes de chocolate. É isso que quer dizer. Da mesma forma que se eu pegar aqui 1/3, o que significa 1/3 dessa barra maior? Se essa barra maior for dividida em 3 partes, nós vamos ter um pedaço desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. E, por fim, se eu pegar aqui 1/2 significa o quê? Significa que essa barra maior, ela foi dividida ao meio. Ao meio. Essa parte, né, da barra maior. Então, como nós podemos fazer essa comparação? Podemos lembrar, então, desta frase. Em frações que têm numeradores iguais, a menor delas é aquela que tem maior denominador. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1/6 e colocar aqui 1/2, nós percebemos que as duas têm como numerador o 1. Um aqui, um aqui. Então, sem olhar para a barra de chocolate, por exemplo, se não tivéssemos barras de chocolate, qual dela, o que eu poderia falar sobre 1/6 e 1/2? Então, lembrando desta frase aqui embaixo, a menor das frações é aquela que tem maior denominador. Então, denominador 6, denominador 2. 1/6 é menor que 1/2. 1/6 é menor que 1/2, porque ela tem um denominador 6 maior que o denominador 2. Por fim, podemos refletir sobre essas frações com essa reta graduada em frações aqui embaixo. Então, por exemplo, esse pedaço aqui é o pedaço relativo a 1/6. Se eu somar 1/6 mais 1/6, eu vou ter 1/3. Então, eu percebo que 1/6 é metade de 1/3. Se eu somar mais 1/6, eu vou chegar a 1/2. Então, 1/3 mais 1/6, eu vou ter 1/2. Da mesma forma aqui, eu posso falar que esse 12/12, como dito antes, é a mesma coisa que 6/6. E por fim, uma outra ideia aqui, ó. Esse tamanho é o tamanho relativo a 1/3. 1/3. Se eu somar 1/3 mais 1/3 mais 1/3, eu vou chegar no 12/12 ou 6/6, que é a mesma coisa. Já comparamos frações com denominadores iguais e já comparamos frações com numeradores iguais. Vamos agora comparar frações com numeradores diferentes e também com denominadores diferentes. Temos aqui um exemplo. Quem é maior, 4/8 ou 2/10? Primeiramente, vamos fazer de forma gráfica. Eu tenho aqui uma unidade, que eu posso chamar de 10/10, porque agora, abaixo, eu dividi essa uma unidade em 10 pedaços. E aí eu seleciono 2 pedaços desses. Então isso aqui é referente à fração 2/10. Essa parte em verde é referente à fração 2/10. Agora, podemos fazer o mesmo com a outra fração. Então, 8/8 é a mesma coisa que uma unidade. Então, percebam que tanto essa figura quanto esta figura aqui tem o mesmo tamanho. Agora, eu dividi essa unidade em 8 partes e selecionei 4 partes dela. Então, eu percebo que
4/8, ela ocupa uma região maior do que 2/10. Então, eu posso dizer com certeza 4/8 é maior do que 2/10. Vamos agora comparar as frações com denominadores diferentes e numeradores diferentes, utilizando o processo de simplificação desses numeradores e desses denominadores. Então, por exemplo, as mesmas frações 4/8 e 2/10. Então, percebe-se que na fração 2/10, se eu dividir o numerador 2 por 2 e o denominador 10 por 2 também, eu vou ter uma fração equivalente de numerador 1, 2 dividido por 2 dá 1, e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, uma fração 1/5, ela é equivalente à fração 2/10. Da mesma forma, a fração 4/8, se eu simplificar numerador e denominador, dividindo por 4 agora, o que eu vou ter? Eu vou ter uma expressão com numerador 1 e denominador 2. Ou seja, eu percebo então que a fração 2/10 ela é equivalente à fração 1/5 e que a fração 4/8 é equivalente à fração 1/2. Então, de novo, de forma gráfica, eu percebo que a região 1/2, que ocupa a figura como um todo, ela é maior que a região 1/5, que ocupa a figura do mesmo tamanho. Então, de novo, eu percebo que 4/8, que é igual a 1/2, é maior que 2/10, que é igual a 1/5. Vamos fazer a comparação de frações agora que têm numeradores diferentes e denominadores diferentes, utilizando um outro processo. Então, para as mesmas frações, 4/8 e 2/10, vamos utilizar agora o MMC dos denominadores. MMC, mínimo múltiplo comum. Então, pegamos o 8, que é um denominador, e pegamos o 10, que é o outro denominador. E vamos fatorar utilizando aqui os números primos. Então, pegando o primeiro número primo, o 2, ele vai dividir esse 8 de forma exata, deu 4, e vai dividir o 10 de forma exata, deu 5. Eu continuo com 2, porque ele vai dividir esse 4 de forma exata e vai dar 2. Mas ele não vai dividir esse 5. Então, eu repito aqui 5. Continuando com 2, ele vai dividir esse 2, que vai dar 1. Ele não dividiu o 5, então vou colocar o 5 aqui embaixo. Agora, o próximo número primo que vai dividir esse 5 é o 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, e aqui eu vou repetir o 1. Então, qual vai ser o MMC entre 8 e 10? Vamos lembrar que o MMC, eu vou pegar todos os números utilizados na fatoração. Então, por exemplo, o 2, mais uma vez o 2, e agora o 5. Então, a multiplicação desses números, 2 vezes 2 vai dar 4, 8 vezes 5, 40. A multiplicação desses números é o MMC entre 8 e 10. Agora fazemos o seguinte. Essa fração 4/8, ela vai ser equivalente a uma fração com denominador 40, porque ele apareceu aqui. E a outra fração, 2/10, também é equivalente a uma fração que tem um denominador 40. Bom, 10 aqui, 40 aqui. Então, foi multiplicado por 4. Da mesma forma aqui em cima. Vezes 4, tem que ser o mesmo número. Então, aqui vai dar 8. A fração 2/10 é equivalente à fração 8/40.
Da mesma forma aqui, 8 vezes 5 agora, então aqui vezes 5. Então aqui eu vou ter 20. Agora eu posso comparar a fração 20/40 com a fração 8/40. Já vimos que as frações que têm denominadores iguais, ela vai ser uma fração maior que a fração 8/40. Então aqui temos que essa fração é igual a 2 décimos e aqui esta fração é igual a 4/8. Comparação de frações. Vamos fazer mais uma comparação entre frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes. Agora, a pergunta: quem é maior, 5/7 ou 10/12? Já vimos que podemos utilizar o MMC dos denominadores para resolver essa questão. Mas vamos utilizar um processo um pouco mais rápido agora. Então vamos lá. Para comparar duas frações com denominadores diferentes, podemos obter frações equivalentes às frações iniciais com o mesmo denominador, ou seja, utilizando frações equivalentes. E para esse processo, vamos multiplicar os denominadores. Então aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 12. Eu vou multiplicar essa fração, 10/12, por 7, que é o outro denominador, em cima e embaixo. Então aqui eu vou ter 70, e embaixo eu vou ter 84, 12 vezes 7. Agora, esta fração vai ser multiplicada pelo outro denominador, 12 vezes 7 e 5 vezes 12. Então, qual foi a fração obtida aqui, a fração equivalente obtida? Nós temos aqui em cima 5 vezes 12, 60, embaixo 7 vezes 12, 84. Então, obtemos 84 através desse processo um pouco mais rápido. Neste processo, às vezes o número obtido ele é o próprio MMC, mas nem sempre isso acontece. No caso do 7 e do 12, esse número é o próprio MMC, o 84, obtido aqui de uma forma um pouco mais rápida. Então podemos agora escrever 70/84 é maior do que 60/84. É maior do que 60/84. Esta fração aqui, 70/84, ela é equivalente à fração 10/12 e 60/84 é equivalente à fração 5/7. Então, da mesma forma, 10/12 é maior do que 5/7.